Bom dia, pessoal. Acho que todo mundo me conhece. Eu sou Bellini, trabalho em consultoria e manutenção automotiva já há bastante tempo. E minha proposta aqui hoje é trazer para vocês uma discussão importante, uma apresentação baseada muito em experiências próprias, baseada muito em clientes, né? Eu estou há 14 anos no mercado, então muito da história que eu vou estar contando aqui hoje é aprendizado, é constatação in loco de tudo que a gente fez até agora, né? Eu dei o nome para essa apresentação do impacto do CRM no custo de produção de cana. CRM, acho que todo mundo tem uma ideia, mas é o custo de reparo e manutenção, que é um indicador, até um tempo atrás ele não era muito conhecido, né? E nem era tão valorizado assim. Com o tempo, as áreas de manutenção, os colegas de manutenção foram dando uma importância grande, eu procurei dar muita importância nisso nas palestras, nas consultorias, que é uma forma muito técnica, muito objetiva de você medir a eficácia das ações que a manutenção automotiva está executando. Além de ser um dos indicadores, que é chamado de indicadores de classe mundial. Hoje qualquer sistema de manutenção fora da indústria automotiva, da indústria do sucroalcooleiro, mas se pegar numa indústria e tal, existem lá os indicadores de classe mundial e o CRM é um desses indicadores, né? Então, qual que é o impacto que o CRM tem no custo de produção de cana, que é o nosso assunto aqui hoje, né? Com a mecanização crescente, tanto do plantio, tanto da colheita quanto do plantio, entrar no mercado equipamentos com altíssimos gastos de manutenção. Vão ser equipamentos caros, com tecnologias sofisticadas, com alto grau de performance, de exigência, que fazem que, né, o equipamento quebre e o custo de manutenção dos equipamentos vem subindo cada vez mais, né, por conta até da característica de projetos de equipamentos. Esses gastos elevados, eles precisam ser amortizados, que normalmente quando você, em princípio, né, exatamente assim que funciona, você vai mecanizar uma atividade, você está buscando reduzir seus custos, né, principalmente custos de mão de obra. Então, o objetivo da mecanização é diminuir a demanda, diminuir a dependência de mão de obra e reduzir seus custos operacionais. Por outro lado, se você tem uma mecanização e essa mecanização não é utilizada na sua totalidade, o seu custo vai aumentar, acaba ficando muito mais caro. Então, são equipamentos que têm que produzir, são equipamentos que têm que trabalhar. Eu sempre digo que equipamento se paga trabalhando, né? Então, quanto maior for a utilização do equipamento, menor vai ser seu custo operacional. Então, os gastos elevados, eles precisam ser amortizados com produtividade maior do equipamento. Então, a manutenção cumprindo o seu papel de gestão, de entregando a disponibilidade para a operação, e a operação utilizando o equipamento na sua plenitude, os custos tendem a ser mais baixos, tá? As máquinas de alta performance, como colhedoras, geram altíssimos gastos de CRM. Uma colhedora, em um ano, ela chega a gastar, em média, 330 mil, podendo chegar até 473 mil reais só em gastos de CRM, peças, mão de obra, terceiros. Isso aqui são dados da Assist, da safra 19 e 20, 20 e 21 ainda não fechou. Certamente esses dados vão ser maiores, porque os custos aumentaram. E os custos aumentaram, o custo de importação, o custo de peças. A gente tem uma expectativa que o próximo ano talvez seja maior ainda. Então, você chega a gastar 473 mil reais só com custo de manutenção. Isso 25% a 30% do valor da máquina sem fazer muita conta, né? O custo de produção total de cana-de-açúcar, hoje no Centro-Sul, esse custo está na casa de R$100 por tonelada. Está embutido aí formação de lavoura, tratos culturais, arrendamentos, e o próprio CTT. Então, isso aqui é um dado médio, né, um número médio, lógico, como sendo a média, ele representa aí um universo bastante interessante das usinas, basicamente do Centro-Sul, que gastam hoje, né, para produzir uma tonelada de cana em torno de R$100. Desses R$100, gente, R$15, ou seja, 15%, é CRM. Então, de todo o custo de produção de cana, parece pouco, mas quando você coloca também combustível, que também é um índice que é controlado pela manutenção,
você vai para 25%. Então, hoje, no custo de produção de cana, 25% está distribuído entre CRM e combustível, né? Mas o nosso assunto principal é CRM. Quando você sai do custo de produção de cana e vai para o custo do CTT, que é o custo de colheita, transbordamento e transporte, esse número hoje, um número médio, é da casa de R$30. Existem empresas que trabalham com menos do que isso, outras que trabalham mais com isso, mas é um número médio bom, é um número visto no mercado, né? Dá para ser bem melhor do que isso, mas vamos trabalhar na média. Dentro do CRM, do CTT de R$30, 37% hoje é o custo do CRM. Né? Então você pega no custo da tua tonelada de cana entregue, posta na usina, colhida, transbordada e transportada, 37% desse número é CRM, é custo de peças, custo de mão de obra, custo de terceiros, custo de pneus, que entra trator e caminhão também aqui no meio. Se você somar isso combustível, nós temos que 57% hoje do custo do CTT está envolvido entre CRM e diesel, tá? Eu faço questão de colocar diesel, é uma variável que a gente controla, mas a gente não consegue mexer muito, mas ela é responsabilidade da manutenção. Então, a manutenção tem como trabalhar com as filtragens, tem que trabalhar com as regulagens de equipamentos e tal. Então, ela tem uma interferência bastante direta nisso. Lógico que o maior impacto disso é operacional, né? A manutenção automotiva, ela tem como os principais indicadores. Numa outra palestra, nós falamos de indicadores de classe mundial, mas hoje, como o assunto é CRM, eu quero deixar aqui as colocações basicamente em cima qual que é o papel e qual é a interferência que a manutenção tem direta. Então, o primeiro indicador e o mais importante para uma área de manutenção automotiva é disponibilidade, tá? Quem me conhece sabe que a gente sempre dá esse foco, uma maneira até de a gente profissionalizar as relações entre operação e manutenção, colocando esses KPIs, né, colocando esses KPIs, e principalmente disponibilidade. Então, basicamente, na essência, para que existe a manutenção? Ela existe para dar disponibilidade na frota. Ela existe para entregar na mão da operação a frota com o seu menor custo possível, menor CRM possível, e com maior disponibilidade, e cabe à operação utilizar esse ativo para que consigamos reduzir os custos. Lembrando que no nosso ramo de atividade, custo é sobrevivência, né? E o segundo indicador que eu coloco como importante para a manutenção é o CRM. Nós estamos falando de CRM, mas a gestão do CRM cabe à manutenção. Existem outros indicadores, eu não vou entrar neles aqui agora, porque o foco vai ser tratado basicamente em cima disso, tá? Então, vamos lá. Então, a manutenção, ela tem como foco principal a entrega de uma disponibilidade boa, ótima na mão da operação, cabe à operação utilizar. E cabe à manutenção fazer o controle desses gastos, dos gastos de CRM, tá certo? Então, eu digo que o principal desafio da manutenção automotiva é elevar e manter a disponibilidade. De que forma que a manutenção vai ter que fazer isso? Primeiro de tudo, você tem que ter um plano de preventiva, né? É inconcebível hoje imaginar uma empresa que não tenha um plano de manutenção preventiva bem aplicado, bem coordenado, bem planejado. Então, ele é uma ferramenta essencial para que você consiga manter a sua disponibilidade. Empresas hoje estão buscando maximizar as preventivas e minimizar as corretivas. Eu acho que um sonho é buscar aí 70%, 80% das nossas atividades de manutenção preventiva e deixar em torno de 15% a 20% aí para corretiva. Não são números muito fáceis de se encontrar no mercado, mas são números factíveis, tá, ok? Então, buscar manutenção preventiva para poder entregar, elevar e manter a disponibilidade num nível bom para a operação. A mini reforma, aqui falando um pouco de colhedoras, é uma técnica que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas ela é uma técnica de manutenção preventiva, ela já foi criada há bastante tempo, ela já está sendo amplamente utilizada no mercado, e ela é extremamente necessária, principalmente para a colhedora, que é um equipamento de alta performance, de alta utilização, de equipamento de alto desgaste, e que dentro do nosso fluxo produtivo ele é fundamental. Atrás de uma colhedora vem 2 tratores, vem os caminhões, e ela precisa estar em ordem, ela precisa estar com a disponibilidade alta e perene ao longo da safra como um todo. Então, a preventiva é aquela que nós fazemos dentro dos planos, e a mini reforma é uma preventiva que também é realizada de 1 a 2 vezes durante a safra, tá certo?
Aí tem as preditivas, a detectiva, a manutenção produtiva total, engenharia de manutenção, e o PCM, que eu não vou tratar disso, falar basicamente de preventiva e de mini-reforma. Dentro da preventiva, é fundamental, há um tempo atrás nós fizemos uma live com um cliente meu, e que nós deixamos muito claro, né, que se a preventiva não fizer parte da cultura do dono da empresa, do acionista da empresa e dos diretores de toda a gestão, ela não vai funcionar. Porque fazer preventiva não é fácil, fazer preventiva dá trabalho, fazer preventiva no primeiro momento custa, fazer preventiva exige disciplina. E se ela não partir da filosofia, não tiver na cabeça do acionista, não tiver na cabeça do dono, vai dar trabalho para implantar. Por mais que os engenheiros, nossos colegas queiram fazer um trabalho bem feito, se isso não fizer parte da cultura da empresa, é complicado. Então, é importantíssimo ter manutenção preventiva, mas que realmente nós façamos ela de uma forma técnica, uma forma profissional, que ela faça parte da cultura da empresa. Ela tem que ser planejada, ela tem que ser programada pela área de planejamento e controle de manutenção, pela área do PCM. Então, a manutenção preventiva não é uma manutenção de oportunidade, não é uma manutenção que você realiza quando chove, não é uma manutenção que você realiza quando para a usina, não é uma manutenção quando você precisa fazer correções no equipamento e faz uma catada no equipamento. Não é isso, né? A preventiva ela não tem que ser decidida por uma vontade ou da manutenção ou da operação, porque tal equipamento está com disponibilidade baixa, então vamos aproveitar e fazer uma preventiva. Isso não é preventivo. Preventiva é programada, ela é planejada dentro da área de PCM. Ela segue um sistema, ela segue um plano de manutenção. Existem planos que as usinas adotam, baseado, em princípio, nos planos dos fabricantes, que são customizados para cada unidade, né? Então, a manutenção preventiva segue um plano, ele é executado por checklists, ou em horas ou em quilômetros, né? Depende da quilômetros se for um equipamento rodoviário, em horas se for um trator, uma colhedora, tá? Então, isso é preventiva, tá? E o objetivo da preventiva é diminuir as falhas, aumentar a disponibilidade e reduzir custos, simples assim, né? Que é o que nós estamos falando. Agora, precisamos implantar a preventiva, mas ela tem que fazer parte da cultura da empresa. Fazendo parte da cultura da empresa é tudo mais fácil, gente. A grande dificuldade que eu vejo é quando nem todo mundo está comprometido com essa ideia, né? Nem todo mundo está convencido dessa ideia. Se a operação não acreditar que precisa ter preventiva, vai dar trabalho para a manutenção conseguir implantar. Então, todo mundo tem que estar imbuído nesse projeto, nesse objetivo. E falando um pouco mais da colhedora, dentro do conceito de colhedora, só para lembrar que ela representa sozinha 34% de todo o custo de CRM da empresa, tá? Então, tudo que uma empresa gasta em CRM, 34% fica para a colhedora. Mini-reforma. Mini-reforma é um conceito criado por mim, nós fizemos esse trabalho em 2011, surgiu diante da necessidade de um grande cliente meu, que não tinha tempo, não tinha espaço, não tinha mão de obra para executar a reforma de suas quase 200 colhedoras, 300 colhedoras na entre-safra. Não tinha 200 colhedoras, não tinha espaço para isso. Então, surgiu a necessidade de se fazer essas reformas ao longo da safra. Então, surgiu o conceito de mini-reforma, ele surgiu em 2011, hoje ele já é amplamente adotado pelo mercado, ele já foi adaptado para alguns colegas e tal, mas o conceito em si foi muito bem aceito e ele veio de encontro a uma necessidade muito grande, né? Ele baseia-se no conceito do PDCA, que é uma técnica de administração, que é o Plan Do Check Act, né? É o planejamento, a execução do planejamento, a checagem se os indicadores estão conforme planejados e a ação para que você corrija o seu ciclo e ele se mantenha num nível elevado de eficiência. Basicamente, essa mini-reforma ela busca eliminar as reformas entre safra, como eu disse, né? No passado, esse cliente não tinha espaço para fazer, não tinha tempo para fazer, não tinha mão de obra para fazer. Então, o objetivo principal é eliminar a reforma entre safra. O segundo objetivo é aumentar a disponibilidade durante a safra, aumentar e manter a disponibilidade legal durante a safra, e reduzir os gastos de desperdícios com peças. A colhedora, nós mostramos lá atrás, chega a gastar 470 mil, eu acredito que esse ano
esse número máximo, eu devo chegar perto dos R$500 mil, com certeza, e muito desse gasto pode ser minimizado, utilizando os conceitos de mini-reforma, né, dando uma sobrevida maior para os componentes, fazendo uma avaliação mais periódica, num espaço mais curto de tempo, né, não esperar 3.000 horas, 3.000 e poucas horas para você trazer a máquina para a oficina. A mini-reforma você deve trazer de 2 a 3 vezes durante a safra, dependendo do caso, e a máquina fica 3 dias, 4 dias na oficina, e você faz uma avaliação de componentes que normalmente você trocaria numa entre-safra de reforma, você pode dar uma sobrevida maior, porque muito do que é trocado nas reformas entre safra, e eu vivo isso há muito tempo, já com os mecânicos, com os líderes de oficina, muito do que é trocado poderia suportar mais meia safra, um pouco mais até. Mas na ânsia de não comprometer a disponibilidade, a gente acaba jogando fora, desperdiçando componentes que ainda teriam uma sobrevida ainda importante. E isso faz com que o nosso custo diminua. E o outro objetivo da minha reforma, é lógico, é reduzir custos, né, que é o que nós estamos buscando constantemente, né? E distribuir os gastos ao longo do ano. Essa é uma outra vantagem da mini-reforma, que faz com que você, ao invés de ter gastos vultuosos num período curto na entre-safra, onde a empresa já não tem mais receita praticamente, né, não tem mais açúcar e etanol para vender, e é um bom momento de dizer para a empresa que ela não vai precisar gastar, porque você já gastou isso ao longo do ano, quando o caixa estava mais animado, né, mais abastecido. Esse gráfico, eu vou mostrar no final mais atual, mas esse gráfico foi o que nos animou a seguir com o projeto da mini-reforma. Lá em 2013, o conceito começou a ser discutido em 2011, 2012 amadureceu, 2013 a gente considera que estava na hora de implantar realmente. Então, vocês observarem o gráfico em azul, é o gráfico de 2011, quando nós não fazíamos mini-reforma. Então, nós começávamos a safra com uma disponibilidade no nível bom, acho que 85% é um nível aceito como bom, e ele vinha caindo ao longo do ano, porque as máquinas vinham, entre aspas, cansando, né? As máquinas, por não passarem por um plano de preventiva legal e não ter uma mini-reforma legal, elas naturalmente iam se desgastando e iam chegando num nível de disponibilidade muito baixo. Você chegava em outubro, novembro, dezembro, com máquinas com 74%, 72%, 71% de disponibilidade. Lá na época ainda existia um pouco de colheita manual, então a turma conseguia compensar um pouco isso. Hoje não existe mais. Então você precisa que uma máquina tenha disponibilidade alta e constante ao longo da safra. Já em 2013, com um conceito já bem implantado e as pessoas já bem adaptadas, e os insumos, e as práticas, e o PCM, todo mundo trabalhando em cima, a gente conseguiu manter a disponibilidade no nível de 88, 83, 82, terminando a safra em 83, muito melhor do que era quando nós não tínhamos a mini-reforma. Depois eu vou mostrar os gráficos mais atualizados. Isso aqui são fotos que a gente busca na internet de empresas que ainda não fazem a mini-reforma, né? Eu acredito hoje que uma grande maioria já faz, mas tem empresa ainda que se orgulha de chegar na entre-safra e desmontar todas as máquinas, trocar todos os componentes possíveis da máquina e pintar a máquina e colocar no pátio e fotografar. É bonito, acho que mostra um capricho, mas é muito caro isso, né? Você reformar suas máquinas na entre-safra, para depois começar a safra com disponibilidade alta e terminar lá baixa na frente, não vale a pena. Então, esse tipo de trabalho, né, reformar a máquina de safra, não existe nada mais atrasado do que isso, né? Não existe nada mais desatualizado do que isso. Pode ser bonito para aparecer na fotografia, para aparecer na mídia social, mas isso custa caro, o patrão não tem mais disposição, mesmo sabendo agora, sabendo que nós temos uma outra forma de administrar isso, isso a gente considera como errado, tá? Então, reforma de entre-safra é uma coisa errada. Você tem que distribuir essas reformas, mini-reformas ao longo da safra, para manter o teu CRM dentro de um nível bom, que permita que a empresa tenha um custo bom e que ela tenha uma receita importante para que ela permaneça no negócio. O custo do CRM hoje, ele varia, também dados aí retirados do trabalho da CIST, né? A quem eu agradeço aí bastante o Anjo e a equipe.
Ele varia, na melhor das hipóteses, em torno de R$ 10 por tonelada, e algumas usinas chegam a 17, 18, eu já vi até mais do que isso. Eu coloquei 10, 17, que são mais ou menos o universo que a gente navega. Então você imagina que de 10 a 17 reais existe uma diferença muito grande. Você pega uma unidade de 3 milhões de toneladas, esse gasto pode variar de 30 milhões por ano a 51 milhões de reais por ano. Então, é um gasto altamente pesado para a empresa, né? Se ela poderia estar gastando 30 milhões, ela está gastando 51 milhões e poderia estar gastando, né? Eu tenho clientes que fazem isso, tenho clientes que já estão conseguindo até menos do que 10. Né? Isso sobra um fôlego importante no caixa. Então, é possível. Se imaginar aí, tem clientes grandes, tem usinas grandes que eu conheço que trabalham na casa de R$17 de CRM. Poderia estar fazendo melhor, poderia estar economizando para a empresa pelo menos 20 milhões de reais numa safra. E esses 20 milhões de reais impactam diretamente no resultado da empresa. Não vou fazer conta aqui, mas todo mundo sabe o que dá para fazer com 20 milhões de reais dentro de uma usina, certo? O CRM ele é composto de peças, que é o maior custo do CRM, representa em torno de 55% a 65% do custo do CRM. Um número bom, eu considero um número bom que esse CRM de peças fique abaixo de R$6. Já encontro empresas que fazem na casa de R$4, R$5. Mas eu diria que um número bom seria abaixo de R$6 por tonelada. Então façam suas contas, peguem tudo que vocês gastam de peças da área automotiva por ano de vida pela tonelada que vocês produzem com essa frota. Se esse número estiver acima de R$6 ou por torno de R$6, dá para melhorar bem ele, tá certo? Excelente que ele ficasse abaixo de R$6. Mão de obra interna é a mão de obra da oficina. Eu percebo em muitas usinas assim, uma preocupação um pouco marginal com a oficina mecânica, né? Aumenta-se o quadro, trabalha-se com um quadro não tão efetivo, não tão eficiente, não se dedica tanto à formação de mão de obra, não se dedica tanto a treinamentos, e você acaba tendo um custo elevado. A mão de obra de oficina é o segundo maior custo do CRM, chega a representar 35% do CRM. Então, não se esqueçam, tá, que a mão de obra da oficina interna ela é muito importante. Então, oficinas inchadas, oficinas com muita gente, oficinas com, passa uma conta aí de 10 a 12 mil toneladas de cana por funcionário, é uma oficina inchada. Esse número pode chegar. Uma oficina eficiente hoje, bem administrada, utilizando técnicas de gestão atualizadas aí de manutenção, pode trabalhar na casa de 17 até 18 mil toneladas de cana por funcionário. Eu vejo que a maior parte das empresas que eu acompanho, que vejo, que eu converso com os colegas, estão aí na casa de 10, 12, máximo 13 mil toneladas de cana por funcionário. Eu estou dando esse indicadorzinho para que cada um possa, no teu dia a dia, fazer uma continha para ver onde é que está. O número bom seria acima de 17 mil toneladas. Sendo o segundo maior custo, ele varia de 3 a 7,50. Eu acho que 3 é o número que pode ser buscado, de 3 a menos aí, tá? Terceiros, faz parte do CRM, são os 4 indicadores principais. O terceiros, ele representa hoje em torno de 10%. Então, se você tem hoje, você gasta com terceiro na sua oficina hoje acima de R$1 por tonelada, se preocupe, você está terceirizando demais. Muito abaixo disso também é preocupante. Lembre-se, gente, que a oficina automotiva não é uma área de extrema especialização. Especialização é uma coisa cara. Se você tem um especialista e você não utiliza todo o tempo de trabalho dele, esse especialista custa caro para a empresa. Então, algumas atividades você deve terceirizar, porque você tem uma demanda spot para isso, você utiliza pouco aquilo, então você pode terceirizar. Mas cuidado para não terceirizar demais, para esse custo não subir muito, e nem primarizar demais, porque a primarização não ela é cara também, né? Então você tem que ter uma equipe enxuta, eficaz e produtiva, tá certo? E pneus, que é o quarto item, é um item importante também, ele representa em torno de 8% do CRM, e se esse número estiver na tua empresa hoje acima de R$1 por tonelada também, se preocupe, dá para melhorar. A gestão de pneus ela não é tão complexa como é a gestão de peças, mas basicamente você tem que estar trabalhando com a tua frota alinhada, emparelhada, com os pneus, com as reformas sendo feitas na hora correta, com as estradas bem mantidas, né? Então pneus tanto na casa de R$1 para menos por tonelada dentro do CRM, ele está sob controle, tá certo? Esse é um gráfico pizza que mostra
a participação dos índices dentro do CRM. Então, vejam que peças ele tem quase mais da metade, né? E vejam que a oficina interna vem logo em seguida. Então, é uma participação bastante importante. Tudo isso que nós estamos falando de disponibilidade e de CRM, a manutenção faz para atender a operação, né? A manutenção em si, sozinha, não se justifica dentro de uma organização. A manutenção existe para entregar disponibilidade para a operação e para entregar baixo custo de CRM. Porém, a disponibilidade alta, ela reduz o custo com a utilização do equipamento, desde que a operação utilize o equipamento, tá? Eu conheço empresas que têm uma disponibilidade de 85%, 86% de frota, uma frota relativamente nova, mas a utilização por parte da operação é medíocre. Então, não se esqueçam muito disso, por isso que eu coloquei manutenção mais operação. Se a operação não utilizar a disponibilidade que a manutenção entrega, o teu custo vai continuar alto do mesmo jeito, porque na fração, quem está embaixo da fração é a cana entregue, né? É a cana produzida. Então, se você, de nada vai adiantar a manutenção entregar uma disponibilidade de alta performance, se a operação não utilizar. A operação deve aproveitar e melhorar a performance dos equipamentos baseado na disponibilidade que ela recebeu da operação. Uma disponibilidade de 85%, esse número eu considero muito bom, tá? 85% na média, se alguém consegue manter, ele é um número bom para colhedoras na idade média de 3 a 4 anos, tá? Com uma disponibilidade de 85% de colhedoras, a manutenção está entregando para a operação em torno de 20 horas da máquina. Então, das 24 horas do dia, a manutenção está entregando para a operação 20 horas para a operação utilizar. Essa utilização deve ser a maior possível, tá? Hoje, uma utilização boa de máquina, das melhores, tem que ser acima de 18 horas, né? A gente sabe das trocas de turno, a gente sabe da falta de transbordo, a gente sabe das manobras, a gente sabe de um punhado de coisa no campo, mas a operação tem por obrigação, recebendo 20 horas na mão, trabalhar pelo menos 18 horas com essa máquina, né? E acima de 11 horas de elevador. Faltou colocar esse indicador aqui, mas 11, já tem empresas que estavam até 12 horas de elevador. Lógico que está muito ligado à manobrabilidade, à operação, à capacitação do mecânico, do operador. Mas eu voltei nesse slide exatamente para mostrar que tudo que a gente falou até agora, em termos de disponibilidade, de CRM, é feito para que a operação possa trabalhar. E se a operação não utilizar essa disponibilidade na sua plenitude, o nosso custo vai continuar alto do mesmo jeito, nós vamos ter uma oficina bonita, fazendo um trabalho bonito, mas que vai se perder porque não está sendo utilizado isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora, na sequência, números de performance e de custos de empresas que adotam essa filosofia de gestão da manutenção automotiva baseada com indicadores, com metas claras e objetivas de performance e de custos. Só para ilustrar bem, quando um trabalho desse é feito de forma bastante intensa, com uma equipe bem motivada e bem preparada, que os resultados vêm com certeza. Esse primeiro slide mostra, eu estou chamando de unidade 1, tá? São 3 clientes meus, estou chamando de unidade 1, que mostra o que aconteceu na safra passada em termos de disponibilidade das colhedoras. Nós começamos abril com 92%, e o número menor que nós tivemos foi lá em outubro com 84%. A média desse ano todo aqui chegou próximo a 86%. Foi um ano, né, o ano passado, assim como 2 anos anteriores, foram anos espetaculares em termos de performance. A operação pôde contar com esses equipamentos a safra inteira, sem aqueles altos e baixos que normalmente tem quando você não adota filosofias de preventiva, de mini-reforma, de gestão de indicadores. Então, essa unidade 1 teve uma performance muito bacana em termos de disponibilidade, bastante confortável. Quando eu falo que o número 85 eu considero que é um número bom, em alguns casos a gente consegue números bem melhores do que isso, né? Na unidade 2, muito semelhante também, começando com 91, 88, 94, 89, 86, 87, terminou a safra ainda com uma disponibilidade bastante alta. Lembrando, gente, essas máquinas todas passaram por preventivas bastante detalhadas, passaram por mini-reformas ao longo da safra. Lógico que tem uma participação muito importante da operação, né? Todo esse trabalho está junto.
A operação soube aproveitar bem essa disponibilidade, conseguimos números de colheita e de custos bastante interessantes. E na unidade 3, basicamente, a mesma história, né? 90, 88, 87. Lá em setembro, outubro, que caiu abaixo dos 85%, né? Que são números que eu considero bons, né? Mas ainda assim a média do ano foi acima de 85%. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a operação. Essas empresas já fazem isso, isso aqui não foi o primeiro ano, já está no terceiro ano, quarto ano fazendo isso. Hoje não se tem mais medo de máquina durante a safra, não se fica mais em dúvida se as máquinas vão suportar a safra toda, se vai chegar ao final do ano, vai ter que apelar para alugar mais máquinas, ou vai ter que ficar fazendo jogada para aumentar a produtividade da máquina. Não. A operação tem consciência de que a manutenção entrega essa disponibilidade ao longo do ano com uma gestão bem legal. E na safra passada, fechada em abril do ano passado, essas 3 unidades estão destacadas aqui nesse trabalho da Assist, né? Trabalho que o Ângelo e a equipe dele fazem com relação ao CRM anual, né? Então, se tem essas 3 unidades aqui em cinza um pouco mais claro e um pouco mais escuro, aqui do CRM, que na época estava em 10, no máximo 11. Eu adianto para vocês que esse ano essas unidades vão estar com CRM na casa de 9, de 10, até de 11 também. Quer dizer, está conseguindo manter um número bom, apesar de todas as complicações de custo de peças, de importação, de impacto aí no mercado internacional, ainda conseguimos um número muito bom, né? Eu estou mostrando só o número de CRM, mas os números de colheita dessa empresa são muito bons também, e os números de custo, que é o começo da palestra nossa, de custo de tonelada colhida, de tonelada produzida de cana, são muito bons também. É uma empresa que consegue ter um conforto financeiro bastante interessante. Aqui só um relato de outros clientes por onde a gente tem trabalhado com essas filosofias. A gente tem conseguido reduções aí de até 40% de custo de CRM, quando a gente começa o trabalho, a partir do segundo ano, a partir do segundo ano, a gente tem conseguido isso, o número de redução de custo 40%, e o aumento de disponibilidade de até 18% em algumas unidades, e algumas até mais do que isso, um número médio, né? 18% um número bom, e redução de quadro de oficina, né? Lembrando a vocês que é o segundo custo, é o custo que está muito na nossa mão, e é um custo importante, então até 30% de redução de quadro de oficina, trazendo o CRM total lá para casa dos 10, 9, 10, 11 reais por tonelada. E são números, eu tenho certeza que são bastante interessantes, não são fáceis de encontrar no mercado. É isso, gente. Mais uma vez agradecendo a equipe do IDEA, agradecendo a Fabiana, que está dando esse apoio todo para a gente, agradecendo a oportunidade de estar novamente participando do IDEA de um jeito diferente, né, do seminário, de um jeito diferente. Não estamos mais em Ribeirão, mas o ano que vem nós estamos lá com certeza, tá bom? Gente, tem aí meus contatos, meu telefone, fique à vontade, um bom ano para todo mundo e todo mundo aí se cuida, tá bom? Um abraço, muito obrigado.